Olá pessoal, boa noite a todos. Consegui um jeito de organizar aqui melhor e, eu vou ficar sempre previsível aqui agora. Bom, o, o, o que vamos ver hoje é. Deixa eu abrir aqui. Bom, vão ser três pontos, três coisas. Recursão, ah, percurso em árvore e, e remoção em árvore binária de busca. Beleza? Essas três coisas. Por que recursão? Porque quase tudo em árvore se faz com recursão, apesar de umas funções esse vídeo a gente vai ver de forma iterativa, sem ser com recursão. Percurso, que é um conteúdo obrigatório, e remoção, que também é importante e é uma aula específica para entender isso. Beleza. Vamos começar logo aqui com um problema de recursão, tá? É, Suponhamos que a gente tenha esse problema aqui. Aqui é uma revisão de recursão, né? Nesse ponto vocês já sabem, mas recursão sempre vem vem sempre algumas dúvidas e, e cabe sempre a gente retornar esse assunto, estudar, entender para compreender aqui o que a gente está fazendo. Ah, então a gente tem esse problema. Projete uma função recursiva que receba um número inteiro e calcule a soma dos dígitos de n. Eu achei esse problema aqui interessante. Sempre os exemplos de recursão mais famosos são ah, o fatorial e o Fibonacci, né? Esse daqui é um que você vai ter que saber dois artifícios aqui para conseguir resolver esse problema. Então, o exemplo aqui, para um número 327, você tem que somar o 3 mais 2 mais o 7, que dá 12. Né? Se fosse um outro número aqui, aleatório, o 458, seria o quê? É, 4 mais 5, 9. 9 mais 8, 17. Ok? Beleza? É, então, esse vai ter que ser o resultado. Vou até botar isso aqui para ver se a gente faz a função e acerta. Então, é, o 458 seria 17. É, o resultado. Ok, vamos ver como é que a gente pode implementar essa função, esse problema. Primeiro, o que a gente tem que saber? Qual é a lógica aqui da minha solução, né? Esse daqui é um problema também de alguns exemplos de recursão e a gente vai relembrar aqui, tem que saber duas coisas para resolver esse problema. É, eu tenho que basicamente, eu tenho aqui 327, eu tenho que pegar o 7, separar ele dos demais para, digamos assim, somar o 7. Depois eu pego somente esses dois e pego somente o 2 e assim por diante, depois somente o 3 e daí eu tenho a minha resposta ali. É, que, que, que operações matemáticas eu faço com um número inteiro para pegar somente o último número dele? Somente o último número. E que operações matemáticas eu faço para pegar parte de um número, né? Assim, digamos, ah, algumas casas decimais dele que eu quero. Existem duas basicamente, né, para fazer isso aqui. A primeira, a gente pode o quê? Quando eu divido esse número por 10, eu vou ter as minhas duas soluções aqui, tá? Quanto que dá aqui uma divisão de um número inteiro? Qual é o primeiro que a gente coloca aqui? Então, 32. Aqui vai dar 320, correto? E o resto aqui vai dar 7. Ou seja, o que que eu queria? Eu queria pegar o 7. Eu tenho aqui o 7. E eu também queria pegar o 32. Eu tenho aqui o 32. Quais as operações que faz eu pegar esses números?
300, no caso aqui, é a operação de mod, ou módulo, por 10 no caso, e divisão por 10, correto? Que aqui é a resposta, né? Aqui é a resposta da divisão por 10. Lógico que entraria uma vírgula aqui, você colocaria um zero aqui, continuaria a divisão. Mas nesse momento eu tenho, se for de uma maneira direta, de um número inteiro, eu teria o 32, né? Se eu não botasse um float na minha resposta, eu não pegaria a vírgula. Então já está trabalhando com inteiro, eu consigo pegar esse. Então aqui está a minha solução. É só eu organizar ela agora de uma maneira recursiva que o problema pede. Ah, e aqui só o mod ele sempre vai nos trazer um número é, de ou vai ser zero, né? Se ele for um número exato, se aqui fosse 320, qual que ele iria trazer? O zero. Se aqui fosse 1, iria trazer o 300 né, 321 ia ser 1. Sempre vai ser de zero até 9, que é o número de restos possíveis, correto? Porque depois não é mais o resto, ele volta para os demais. Por isso que quando a gente pega aqui, eu quero saber se o número é par ou ímpar, eu divido ele por 2 e sempre o resultado do mod vai ser zero ou um, né? Porque se ele for 2, ele já voltaria para o zero, né? Ele só tem essas duas opções aqui, tá? 0 ou 1. Se eu dividir qualquer número se eu dividir por 4, quais são as opções de resto? 0, 1, 2 e 3, correto? Beleza, então toda a divisão mod de qualquer número vai vir os números anteriores a ele, de 0 até ele, né? Tirando ele, né? De 0 até um anterior a ele. Ok? Beleza. Ok. Vamos aqui. É, Isso aqui não tem a ver com árvore, né? Por enquanto, mas aqui é importante para a, a solução. Vamos aqui implementar a solução rapidamente. Vou criar uma função. É, Essa função, ela vai me retornar um número, né? Vai me retornar um inteiro, que é a soma, né? A soma desses números, desses algarismos aí. Então eu vou colocar aqui seria a soma recursiva, recursiva, tá? Soma recursiva do nosso problema. Ele vai receber um n, tá ali na descrição do problema, então um inteiro n. É, as definições básicas de recursividade é uma função que chama ela mesma e, e essa função recursiva tem que ter uma, uma condição de parada, beleza? Tem outras definições mais avançadas de recursividade, recursividade em cauda e outras, mas a gente vai nessas duas básicas, beleza? É, Então, normalmente você pode pegar qualquer função recursiva, a primeira coisa que é implementada é a condição de parada. Nesse nosso caso aqui, a condição de parada é o seguinte: se eu tirar o mod do número, se o caso, qual a condição de parada é se o número for ele mesmo, só tiver um algoritmo para se somar, tá? Porque basicamente eu vou mandar ali o nosso problema, ele está com 327, correto? 327? 327. Mas se ele estiver somente o 3 e eu mandar para cá, eu vou ter que retornar esse 3, tá? Então, porque ele só tem um algoritmo para somar, então a soma é ele mesmo. Então, o return n é o meu retorno de parâmetro, mas não é a minha condição, né? A minha condição é se eu executar aí o n e, é, e tirar o mod dele
ele for. Poderia ter outras condições aqui de parada, depois a gente pode pensar. Mas se eu tirar o mod dele e ele for igual a n, na verdade, eu quero que você me retorne. Então, é, qual é aqui, se a gente for pensar aqui, o 3 mod 10 vai ser o próprio 3, tá? Ele vai retornar o próprio 3. E dele vai ser igual e vai entrar aqui. Ah, o resto, o resto da divisão. Então, vamos aqui. Apertei sem querer aqui. Vamos lá, rapidinho. Então essa é a minha condição. Se não, aí ele entra na condição recursiva. Essa é a minha condição de parada e essa outra aqui é a minha. Eu vou retornar o que? Retorno para ele. O resto, porque o que eu quero somar, a gente viu aqui no nossa divisão aqui, 320, o resto aqui já vai ser o 7. Então eu quero somar o 7, correto? Depois do 32 vai ser mandado de novo para a função e eu vou somar o 2. Então o que vai ser somado aqui é o próprio mod n mod 10 mais aí eu entro a soma recursiva e o que que eu mando para lá é o resultado da divisão de n por 10, correto? Que é essa parte aqui que eu quero mandar para lá. Opa, aqui não é 320. Como é que apaga aqui? Não apaga direito, não. Deixa eu apagar aqui de uma maneira, nossa. Caraca, Alice. Deixa eu ver. Estou. Seleciono aqui. Ok. Nossa, apanhando, hein? É, beleza. Ok. Então eu quero mandar esse carinha aqui, né? Eu quero pegar esses dois caras, o mod e aqui é a divisão, é o resultado, é a resposta. Então, beleza. Ele que eu mando novamente para a função. Por que tá dando erro aqui? Tá faltando um ponto e vírgula. Não? Puxa, aqui tá faltando ponto e vírgula. Então essa é a nossa resposta. Simples assim? Simples assim. Só que a gente vai entender como é que. Vamos ver se essa nossa resposta está correta. E então a soma dos dígitos é. E daí eu boto aqui o porcentagem D e chamo a função. Soma recursiva. E passo o N, né? Que começa com 327. Tá? 327. O que ele vai ter que imprimir se a nossa lógica estiver correta? É, o 12, correto? Então vamos ver. Beleza, 12. Tá certo. Qual foi o outro exemplo que a gente deu? 458. Tem que imprimir 17. 458. 17. A nossa lógica tá certa. Vamos só entender rapidinho aqui, rapidamente mesmo. O que que ele está fazendo na recursão? Ele está. é, o mais difícil de entender para mim no começo é o retorno, tá? O retorno da função. Como que ele retorna e ele entra? Então, ele executa essa linha, ele já faz esse resultado, só que ele não retorna, ele só retorna quando ele vai limpando a, a fila de execução, tá? Na verdade, a pilha da memória, né? E
Então, basicamente, ele faz isso daqui, ó. Vamos desenhar aqui rapidinho. É, vamos desenhar rapidinho, que isso daqui é importante. É, ele manda aqui para a função a primeira vez. Olha, veio coloridinho. E ele manda aqui, primeiro o 327. Então, ele chama aqui soma recursiva 327, que é o n. 327 mod n, a gente viu qual é o resultado, é 7. Então, o n igual a 7. Então, 7 é igual a n? Não, não é. Então ele vai para o segundo ponto. Ele pega o 7, isso daqui ele substitui por 7, tá? Então ele vai meio que substituir por 7, mais soma recursiva, e daí ele entra de novo nessa função, como se ele alocasse isso daqui na memória novamente, tá? Só que aqui ele já não manda mais o 327, ele manda somente o 32, que foi o que a gente pediu. Então ele manda o 32, aqui o 32, e aqui ele pega o de 32 por 10 é 2, né? Porque o resultado é 3. 32 dividido para 10 vai dar a resposta 3 e o resto 2. 2 é 2 é igual a 32? Não, então ele entra aqui e substitui esse cara aqui por 2. E entra novamente, tá? Entra novamente. Então ele chama novamente. Mais uma vez aqui. E lembrando que essa parte aqui era o nmod 10, tá? E bom, ele entra, manda o 3, o 3, agora quando ele entrar aqui, 3 mod 10, vocês vão ver que ele vai retornar, vai ser 3. É, e ele é igual a n, 3 é igual a 3? Sim. E daí ele não vai entrar mais aqui, ele vai retornar o próprio 3. Então, aí quando ele retornar o próprio 3, ele faz assim, ó. Esse cara se transforma em 3, que é o retorno dessa função aqui. E esse cara se transforma em 5, que é a soma da anterior. E esse cara retorna a resposta para onde eu chamei, que seria o 12, tá? Que ele retorna lá para a função que chamou no printf. Beleza? E esse cara se transforma em 12. Ok, ok, isso é importante. Aqui, quanto tempo aqui? 20 minutos, mas é super importante essa parte de recursão. Ok, é, vamos aqui para o outro ponto. Qual é o outro ponto? Percurso em árvore. Ah, antes de fazer o percurso, para responder os exercícios lá que a gente colocou na atividade, vamos implementar aqui na nossa árvore uma função que vai somar. Aqui está a nossa árvore, né? Vamos ver se ela está funcionando aqui direitinho. GCC BST C-O BST -alt ponto barra BST alt.
Beleza, está importando, ele está fazendo, executando, imprimiu aqui a nossa árvore. Aqui a gente vai corrigir, tá, algumas coisas do código. É só acertar. Vamos fazer uma função que soma o número de nós. Quantos nós tem nessa árvore? 1, 2, 3, 4, 5. Esse teria que ser o resultado. Então, o nome da nossa função vai ser number nodes. E ele vai trazer, vai contar number nodes de uma maneira recursiva os números da nossa árvore. Vou receber a árvore e, eu acho que eu vou cortar esse vídeo, porque senão vai ficar muito longo. Beleza, a gente vai fazer essa parte, depois faz a remoção no outro vídeo. Então, ok, qual é a nossa condição de parada para contar o número de elementos? Vamos fingir não, vamos supor que a gente quer contar o número de elementos dessa árvore aqui. Então, 15, 8, 24, vamos fazer essa árvore aqui. 15 como raiz. Aqui eu vou atualizar de uma maneira correta para já começar a corrigir os erros do nosso código. E no vídeo anterior eu tinha 15, 8, 24, 5, 13, 5, 13, vamos devagar para ir pegando tudo. 5, 13, 19, 28. Tá aí. Nossa, depois a gente vai fazer uma função para imprimir mais bonitinho, né? Uma pretty function. É, e ok. Essa árvore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que ele tem que fazer? Eu mando a raiz. A gente tem que pensar numa lógica de contagem aqui. Eu tenho que percorrer o lado esquerdo, depois eu percorro o lado direito e quando eu voltar no return, qual é a condição de retorno? Quando eu encontro um, um nó nulo, ok? Eu retorno e, é, na verdade, se ele, se ele for nulo, eu retorno zero, porque acabou a árvore. Depois eu retorno zero do outro lado da árvore. Nessa volta, eu tenho que contar isso aqui como 1. E ele vai voltar para cá e vai para o lado direito, vai contar e vai voltar. E assim, na volta que ele verifica que é um nó válido, ele soma 1. Então, como que a gente pode fazer isso? Qual é a condição de parada? Quando o nó que eu estou analisando, que no caso o primeiro é o começo da raiz, né? Se a raiz, aqui é uma maneira de verificar se ela é nula, né? Se isso daqui for verdade, é porque aquele nó é nulo, ele não está alocado. Eu retorno zero, eu não somo nada, ok? Mas se ele mas se ele existir, então eu retorno. Ou você pode pensar assim, vá para o lado esquerdo, na volta você soma alguma coisa. Então, como que eu vou para o lado esquerdo? Ah, eu vou descendo o número de nós do meu filho raiz, do meu filho esquerdo, root left, mais depois o número de nós do meu filho, da minha subárvore à direita, root right. Se ele retornou, ele vai vir somando se tiver subárvore, né? E quando ele chegar aqui a contagem da subárvore, eu quero que você conte que eu existo, né?
eu também me conte como um valor. E eu conto qual é o número de o valor que eu sopro de nó, eu conto como um nó. Então, olha aqui que interessante. Essa é a resposta? Essa é a resposta. Vai funcionar? Vamos ver que isso vai funcionar. É para dar 7 esse number node, né? Vamos comentar aqui rapidinho, depois a gente vai utilizar, mas suponha que eu quero imprimir o número de nós, tá? Só isso. Número de nós. O número de nós é para ser 7, correto? Number nodes e passo o root, que é a árvore que a gente está criando. Passo a raiz da nossa árvore. Vamos executar. 7. Ficou até um ponto de exclamação aqui. Beleza? Caramba, é assim. A gente explicou aquela anterior o que ele está fazendo. Ele vem para cá. Essa nossa lógica aqui, perceba que as lógicas recursivas elas são bonitas, né? Elas são simples e são elegantes. Eu gosto de chamar isso. O livro de programação fala que é elegante, né? E basicamente o que conta os nós, ele inicia aqui. Vamos pegar aqui o nosso marca, o nosso rabisco. Vou mudar a cor dele para cor. Beleza. Acho que é aqui, né? Eu não sei. Não sei como que eu. É essa. É, caramba, é essa por aqui. Apanhando. Aí, agora ficou, tá ficando. Caramba, apanhando. Deixa assim. Aí, aí. Beleza. Inicia aqui e ele vai verifica o nó é vazio? Não. Então vai para o lado esquerdo. Ele entra nessa primeira parte aqui. Vai para o lado esquerdo. Ele é vazio? Não. Vá para o lado esquerdo. Ele é vazio? Não. Vá para o lado esquerdo. Ele é vazio? Sim, ele é vazio. Então volta. Então retorna zero daqui. Aqui retorna zero dessa parte. Essa primeira parte aqui. Tu vê quantas vezes ela colocou na memória? Ele vai substituir isso daqui. É, ele vai substituir isso daqui por zero, né? Aí no retorno dele, ele vai voltar para cá e vai ver. Tem do lado esquerdo? Não. Do lado direito? Não. Então ele também vai substituir por zero e vai retornar o lado esquerdo da árvore aqui somando um. Então ele retorna um. Aí ele vai para o lado direito e faz isso daqui, as chamadas da função. Agora o lado, digamos que eu estou nesse nível aqui, esse lado ele voltou, ele vai para o lado direito, vai fazer isso daqui, vai retornar um do lado direito, né? Que ele vai fazer isso daqui. E com um dele, que é esse carinha aqui, ele vai retornar 3 para minha para esse nível da raiz, tá? Já vai estar valendo 3 o retorno do lado da raiz, né, desse nível. E daí ele vai pro lado direito agora, ó, e daí ele vai fazer tudo isso e vai retornar 3 também daqui. E por último ele vai retornar 3 mais 3 mais um. É muito bonito recursão e esse algoritmo, né? É,
E essa lógica recursiva ela é implementada para resolver vários exercícios lá que a gente colocou no SIGA, tá? E lá no livro. Beleza? E a gente usa a recursão também no percurso, tá? No percurso aqui, a gente vai terminar esse vídeo no percursos aqui, para não ficar muito longo. O que são os percursos em ordem nas árvores binárias? Depois a gente vem para essa árvore aqui, porque diabo uma árvore tão complexa aqui, né? Para a gente poder fazer a remoção bonitinho e mostrar todos os exemplos. O que são esses percursos numa árvore binária, né? É a forma de você percorrer ele e imprimir e acessar os nós, tá? Existem basicamente três formas canônicas que são conhecidas. Em ordem ou in order, o percurso em árvore também é conhecido como transversal, né? A travessia aí na árvore, pré-ordem e pós-ordem. Qual é a lógica aí do, do em ordem? Ah, o em ordem, ele primeiro acessa o lado esquerdo, depois ele acessa a raiz e depois o lado direito, tá? É, então, lado esquerdo, imprime, raiz e lado direito. Ele já vai. Eu quero que nos nossos percursos a gente vai percorrer e imprimir. Essa é a ação que vai ser executada. Você poderia percorrer e ir somando, pegando os valores e somando numa variável. No nosso caso, a gente vai aqui fazer a impressão, tá? É, Então, como que iria ser a impressão se eu passasse um percurso em ordem? Ele receberia, ia descendo. Se tivesse lado esquerdo, como não tem, ele não imprime esse lado esquerdo aqui, mas depois ele imprime o 5 primeiro, que é aqui, ó, lado esquerdo. Vamos escrever aqui esquerdo, raiz, direito. Como que seria essa impressão? Esquerdo, raiz, direito, ele começa aqui, tem esquerdo, esquerdo 5, raiz, direito 13. Eu já mostrei o lado esquerdo. Eu volto para minha raiz, imprimo ela, que é esquerda, raiz, direita, o esquerdo já foi, vou para o lado direito. Aqui é como se fosse uma nova raiz. Quando eu caio numa nova raiz, eu vou para o lado esquerdo primeiro. Imprimo o lado esquerdo, imprimo a raiz e imprimo o lado direito. E o meu retorno não tem mais lado direito. O que é isso aqui? Imprimiu em ordem no caso crescente, em ordem como é uma árvore binária de busca, em ordem, né, crescente, 5, 8, 13, 15, 19. Beleza, mas eu posso também querer que ele imprima em pré-ordem. Acesse a raiz e já imprima ela, depois imprime o lado esquerdo e depois o lado direito. Então, raiz, esquerdo e direito. Como que ficaria a saída desse percurso? Entrou na raiz, já imprime ela, então 15. Tem lado esquerdo? Tem, então vai para o lado esquerdo. Isso daqui já é uma raiz, então imprime ela. Vai para o lado esquerdo, não tem filhos, então imprime ele. E na volta você imprime o lado direito, 13. Na volta eu caio para a subárvore direita e imprimo a subárvore direita, que é a raiz, 24, e imprimo o lado esquerdo, 19, e depois eu imprimo 28. Tá em alguma ordem? Não, não tá numa ordem crescente nem decrescente, mas a minha raiz tá no começo, primeiro elemento, e o meu número mais alto também tá por último. Essa é a pré-ordem, raiz primeiro. E para completar o pós-ordem, o post-order, esquerda, direita, raiz.
esquerda, direita, eu vou caindo para a esquerda, tem, imprime, direita, raiz. A minha raiz vai ser impressa por último das minhas árvores, da minha subárvore. Então eu imprimo o lado esquerdo primeiro, eu vou cair no lado direito. Esse aqui é uma subárvore, eu vou para a subárvore à esquerda. Esse aqui não tem, então ele imprime na volta, ele vai imprimindo 19, 28, 24 e por último a raiz. Eita! Vamos implementar para ver se esse negócio funciona. Essas são as nossas respostas. Apertei no buraco errado aqui, na cor errada. Tá, tá, as nossas respostas. Vamos implementar isso. É de uma maneira bem simples. Então eu vou criar aqui uma função que não vai retornar nada. Ela vai imprimir na tela logo. Pré-order. Não, in order. In order. Eu passo a nossa raiz. E qual é a lógica? Aqui não, aqui é uma função recursiva. Precisa da condição de parada. Qual é a condição de parada? Se o que eu estou passando aqui a gente poderia fazer com aquela negação. Se esse cara for nulo, vai ser verdade. Ou, né, vamos deixar mais claro. Então, se ele for null, retorna. Só retorna. Retorna, não faz nada. Porque é void, né? Mas se não for nulo, o em ordem, qual é a lógica? Vá para o lado esquerdo primeiro. Então, vá para o lado esquerdo. Eu chamo in order, passando a subárvore do lado esquerdo. Então, root left. E na volta eu imprimo então esquerda, raiz, eu executo a raiz, printf no nosso caso, eu poderia vou imprimir o valor da raiz, vou botar uma vírgula para ficar semelhante ao que a gente está esperando ali na saidinha, tá? E aqui eu acesso o meu root, né, atual, e imprimo o dado dele. Todo mundo concorda? E depois eu vou para o lado direito. E quando ele chegar num root vazio, ele não vai retornar nada. E no retorno ele imprime a raiz. É como se ele acessasse a raiz. E, e executa do jeito que a gente quer, tá? É simples e bonito assim. Então, vamos fazer as outras também. Vou deixar aqui um comentário que é esquerda primeiro, raiz e direita, né? E o pré-order? Pré-order. Passo root. O pré-order é raiz primeiro, esquerda e direita. Então, a raiz vem primeiro. Eu vou acessar a árvore, eu vou imprimir. Depois eu acesso o lado esquerdo e o lado direito, tá? Não esqueçam de mudar o nome do... E por último, o post-ordem. Esquerda, direita, raiz. Então, a raiz vai por último. Só depois que ela é impressa. Primeiro imprima todos os... Mas onde é que está o printf daqui? Ele está no retorno dele, né? A função recursiva post order. No retorninho ele já imprime lá dentro, ele já acessa, ele não guarda na stack de memória, né? Ele já executa. E beleza, vamos ver se nossos resultados batem. Vou aqui botar aqui percursos.
printf, vou botar aqui um 2n aqui para dar pular duas linhas. Printf o percurso in order, vou botar em ordem. Vou chamar a função in order, passo a raiz. Vamos fazer assim então. Esse cara aqui tira daqui. Tá ótimo. Vou pegar os outros percursos para imprimir e comparar se está tudo ok. Aqui não precisa. Fica numa linha só. Só se afasta. Pré, pós, pré-order, post-order. Beleza? O que tem que sair de resultado? Esses carinha aqui. A gente vai copiar e colar para ver se dá igual na nossa resposta. Compilou, não deu erro. Executou. Vamos copiar aqui para ver se está igual na nossa resposta. Cinco, 8, 13, 15, 28, 15, 8, 5, 13, 24, 19, 28, 5, 13, 8, 19, 28, 24, 15. Show! Vamos parar o vídeo aqui e a gente continua no próximo com remoção. Senão vai ficar muito longo.